Olá, bom dia! Hoje é dia 2 de julho, quinta-feira. Eu sou a Graziela Siqueira. Peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. Petrobras anuncia 7º reajuste consecutivo da gasolina. A CISB faz avaliação positiva da reabertura do comércio e reforça cuidados para avançar a fase amarela. Construção da nova UBS regional continua na Zona Sul de Santa Bárbara do Oeste. Saúde tem novas orientações para casos suspeitos de coronavírus em Limeira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. A Petrobras vai elevar novamente os preços da gasolina e do diesel nesta quinta-feira, dia 2. Será o 7º aumento seguido no preço da gasolina, que subirá em média 3%. O reajuste no diesel de 6% é o 4º consecutivo e com a sequência de altas, a gasolina voltou a ter o preço médio nos postos acima de R$ 4,00 por litro na semana passada. Desde o começo de maio, quando foi iniciado o ciclo de aumentos, o preço da gasolina nas refinarias na estatal acumula uma alta de 53%. A partir desta quinta, o produto será vendido pela empresa, em média, a R$ 1,57 por litro. O preço do diesel acumula alta de 32% desde o início do ano. Os reajustes acompanham a recuperação do preço internacional do petróleo após o relaxamento das medidas de isolamento social na Europa e nos Estados Unidos. Em junho, a cotação do Brent, negociado em Londres, subiu 7,4% no mês, com $41, ou seja, equivalente a R$ 221. Para importadores de combustíveis, a sequência de reajustes da Petrobras ainda não é o suficiente para acompanhar a recuperação das cotações internacionais, mantendo os preços do mercado interno com defasagem e impedindo a importação de produtos por empresas privadas. A política de preços da Petrobras prevê o acompanhamento das cotações internacionais, considerando ainda a taxa de câmbio, os custos de importação e margem de lucro. O repasse dos aumentos às bombas depende de políticas comerciais de postos e distribuidoras. O valor cobrado pela Petrobras representa 27% do preço final da gasolina e 44% do preço final do diesel. O restante são biocombustíveis, impostos e custo das outras etapas da cadeia. E de acordo com os dados da ANEP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a sequência já pesa no bolso do consumidor. Na semana passada, o litro da gasolina a 0,22 em média no Brasil, uma alta de 0,9% em relação à semana anterior. Em 4 semanas, a alta acumulada é de 3,5%. É a primeira vez desde a terceira semana de abril que o produto registra preço médio acima de R$ 4,00 por litro. Já o preço do diesel estava em média em R$ 3,77 por litro, também 0,9% a mais do que na semana anterior. Em um mês, o combustível acumula reajuste de 1%. O diesel sofre pressão também do alto do biodiesel, que representa 12% da mistura vendida nos postos. No último leilão da AMP, para a entrega de julho a agosto, o litro do produto saiu a R$ 3,51 e 50 centavos a mais do que verificando nos 2 primeiros bimestres. E agora a queda da temperatura, ventos fortes, como temos visto em Santa Catarina, e toda a catástrofe oferece eu ofereço um minuto de silêncio por todos os catarinenses que enfrentam esse momento difícil e nunca presenciado. Mas aqui em Santa Bárbara do Oeste também houve sinais de ventos fortes que resultou em um acidente. Com o vento forte ocorrido no dia 30, em Santa Bárbara do Oeste, um coqueiro caiu sobre o veículo que transitava pela Avenida Monte Castelo, próxima à Alameda dos Seresteiros, por volta das 16 horas da tarde. Ninguém se feriu, o motorista chegou a ser socorrido, mas passa bem. O veículo sofreu danos na lateral. E agora o presidente da CISB, Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, João Batista de Paula Rodrigues, fez uma avaliação positiva dos 30 dias da reabertura do comércio em Santa Bárbara do Oeste. Completados ontem, dia 1º de julho, o funcionamento por 4 horas não é o que queríamos, mas já ajuda.
Foi positiva a medida e estamos trabalhando para ver se conseguimos avançar para a fase amarela do Plano São Paulo, passando a funcionar as lojas por 6 horas, afirmou. Segundo o presidente, os comerciantes estão seguindo as normas sanitárias recomendadas e a CIBS fez campanhas inclusivas, colocando carros de som nas ruas, reforçando a importância de evitar aglomerações e de usar a proteção para evitar a contaminação do coronavírus. Os comerciantes também estão reforçando as orientações aos clientes. Trabalhamos com a expectativa de melhorar a situação para que no dia 14 de julho a gente possa avançar. Não queremos que aconteça como as cidades vizinhas que tiveram que regredir para a fase vermelha, fechando todo o comércio. Não queremos voltar para trás. As vendas ainda não estão como muitos comerciantes desejam, mas as lojas estão funcionando com expectativa de dias melhores, ressaltou o presidente. Na região central, várias lojas fecharam as portas, não resistindo ao período de quarentena, sem movimento de clientes. E segundo o presidente da CISB, pelo menos 10 empresas da área central fecharam e várias ainda não voltaram a operar. Por outro lado, observa-se algumas lojas novas se instalando. A CISB também lançou a campanha do Dia dos Pais de forma institucional para incentivar as vendas no comércio. Santa Bárbara do Oeste permanece na fase laranja do Plano São Paulo até o dia 14 de julho, quando o governo de São Paulo fará uma nova avaliação dos municípios que irão avançar para a fase amarela ou regredir para a fase vermelha. Na fase amarela, segundo o governo do estado, a flexibilização prevê abertura limitada a 40% da capacidade de todos os setores previstos na laranja e 6 horas de expediente, além da retomada controlada e parcial de atendimento presencial em salões de beleza e barbearias, bares e restaurantes. O consumo local só será liberado em áreas arejadas e segundo rígidos protocolos sanitários estabelecidos no Plano de São Paulo. E agora, 2 indivíduos foram detidos dia 30 pela Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste por porte de drogas. Na Cidade Nova 2, na Avenida São Paulo, por volta das 16h56 da tarde, foi detido o desempregado que não teve o nome revelado, de 26 anos, morador do Parque Zabane, com 210 gramas, com uma substância semelhante a crack. Os PMs Eduardo e Jandir estavam em patrulhamento na Cidade Nova 2 e avistaram um veículo Meriva, com 2 homens e uma mulher no interior. Ao ver as motociclistas dos PMs, um deles se abaixou, levantando suspeita e foram abordados. Nada foi encontrado na busca pessoal, porém, na busca veicular foi localizado um saco plástico com uma pedra de crack. Questionado, o indivíduo que não teve o nome revelado assumiu ser dele. Disse que não é sobra de produção de crack, para o seu consumo, tendo pago R$1.000 ao indivíduo de Sumaré, que ele não conhece e estava indo para casa guardar a droga. O rapaz foi apresentado no plantão policial, onde foi feito testes de material e apreendido para constatação da substância com reagentes químicos, porém o resultado deu negativo para substâncias entorpecentes. O material será analisado pelo Instituto de Criminalística e o caso será apurado. Já no Jardim Europa, na Rua Áustria, a equipe da Força Tática prendeu um indivíduo não identificado que também não teve o nome revelado. E durante o patrulhamento pelo local, os PMs suspeitaram quando ele viu a viatura, arremessou uma sacola no chão e correu para o interior de uma residência. Foi abordado e na busca pessoal foi localizada com ele a quantia de R$50. Em busca no local foram localizados 13 porções de crack e 4 Eppendorfs com cocaína na sacola, que ele já havia julgado. E diante dos fatos, o indivíduo foi apresentado ao 2º Distrito Policial, onde após as formalidades permaneceu à disposição da Justiça. E agora, vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia, você que ligou sua TV agora, aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. A circulação de ventos marítimos vai estimular o aumento da umidade e favorecer a formação de instabilidade sobre parte do sudeste do país. A previsão para o Rio de Janeiro, região de Viçosa e sul do Espírito Santo é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia, mas que não deve acumular grandes volumes. Na capital fluminense, só deve chover à noite.
No leste paulista e na região de Vitória, o sol aparece entre muitas nuvens e não chove. Já nas demais áreas do sudeste, também não chove e o sol brilha forte. No noroeste de Minas Gerais, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. São esperadas rajadas de vento de até 70 km por hora em grande parte do Rio de Janeiro, áreas do litoral sul e extremo sul do Espírito Santo. O mar vai ficar muito agitado no litoral da região. Tem risco de ressaca no litoral paulista e no litoral sul fluminense. Nesta faixa são esperadas ondas de 2,5 metros a 3 metros de altura. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 15, máxima de 24 graus, mínima de 20 e máxima de 26 graus em Vitória. Obrigada, Larissa, pelas informações. E agora, o motorista que não teve seu nome revelado, de 51 anos, morador de Montemor, teve seu caminhão apreendido na tarde do dia 30 pela Guarda Civil Municipal. Segundo o boletim de ocorrências registrado no plantão policial, os GCMs foram solicitados na rua Francisco Godoy Camargo, Jardim Dulce, por volta das 17h20 da tarde, onde o motorista aparentava estar embriagado e já tinha sido retirado do interior do caminhão por populares para impedir que ele seguisse adiante com o veículo e batesse num barranco à frente. Ele foi encaminhado ao PS Dr. Edson Mano, onde forneceu material hemático para constatação de dosagem alcoólica. O veículo foi recolhido ao pátio com um pallet na carroceria contendo caixas de água de coco. Que bom que houve tempo de impedir. O pior, né? Que perigo, gente. E agora, 6 bandidos, dos quais 3 armados, acordaram e renderam uma família para praticar assalto no Jardim da Balsa 2, em Americana, nesta terça-feira, dia 30. Os 4 integrantes da família foram mantidos reféns por cerca de 40 minutos, enquanto o sexteto vasculhava a residência à procura de objetos de valores. E segundo o registro policial, um casal dormia e foi acordado pelos bandidos. As 2 filhas do casal também foram acordadas. Parte do bando vigiou os 4 integrantes da família, enquanto outra parte começou a pegar objetos de valor. Os marginais roubaram 3 televisores, roupas, joias, perfumes e celulares da residência. O sexteto colocou os equipamentos e os demais pertences no veículo Renegade da vítima, que foi localizado sem os produtos roubados posteriormente pela Gama, a Guarda Armada Municipal de Americana. A ocorrência foi registrada na CPJ, Central da Polícia Judiciária. Que susto, né, gente? E agora eu tenho uma dica para você que está trabalhando nessa quarentena, esqueceu o seu almoço ou até mesmo não sabe onde almoçar. Para você também que está em casa, quer pedir uma comida quentinha, caseira, feita com todo o amor do mundo, é na Arte e Sabor Restaurante. Eles atendem também pelo iFood. Faça o seu pedido. E vamos agora a um rápido intervalo. E estamos de volta, e sobre essa última matéria, esse caso que eu falei para vocês, do sexteto, eles foram localizados essa madrugada, reconhecidos pela vítima e estão no CPJ de Americana agora, à disposição da polícia. E agora eu tenho um comunicado para você. A TV Todo Dia, preocupada com o bem-estar e a segurança de todos os seus funcionários, apresentadores e convidados, adota desde o início da pandemia do novo coronavírus os protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Em todas as dependências da emissora, há frascos de álcool em gel à disposição de todos, totens de álcool em gel nas entradas principais do edifício e todos os seus funcionários e visitantes são obrigados a utilizar máscaras durante toda a permanência nas dependências do prédio. Todas as áreas comuns e de circulação de pessoas, além de microfones, poltronas, mesas, cadeiras, computadores, carros de reportagem, câmeras e fones de ouvido são higienizados após o término de cada programa ou de sua utilização. As equipes de reportagem de rua saem com máscaras, álcool em gel e microfones sobressalentes para manter o distanciamento obrigatório durante as entrevistas. A TV Todo Dia ainda adotou medidas para que seus apresentadores e entrevistados mantenham distância segura durante os programas ao vivo e gravados. É a TV Todo Dia no combate ao novo coronavírus. E agora vamos falar de Sumaré. Sumaré registrou nesta quarta-feira, dia 1º, a 45ª morte por coronavírus. Trata-se de um homem de 54 anos com comorbidades que morreu no último dia 23 e estava internado no hospital da Unicamp, em Campinas. Em 3 dias, foram registrados 9 mortes da doença no município, sendo 7 na segunda-feira, dia 29. Sumaré registrou ainda mais 35 casos e tem 753 infectados, 638 curados, 45 óbitos, 37 em isolamento e 33 internados.
São investigados 222 casos, 164 isolados, 48 internados e 10 óbitos. Meus sentimentos a toda a família. E mais uma construção segue acelerada em Santa Bárbara. Localizada no bairro Santa Rita, a Unidade Básica de Saúde oferecerá ao cidadão o atendimento ambulatorial com atenção básica, além de referência pediátrica. A UBS Regional da Zona Sul atenderá bairros como Santa Rita, Vista Alegre, Parque do Lago, Bosque das Árvores e entre outros. Parabéns, Santa Bárbara, por mais esse investimento na saúde. E agora mais 2 óbitos são confirmados e o total chega a 70. 2 novos óbitos em decorrência do coronavírus foram registrados em Limeira nesta quarta-feira, dia 1º. E conforme a atualização da Secretaria de Saúde, os casos são de uma mulher de 71 anos e um homem de 62 anos, ambos com comorbidades. Ao todo, são 70 óbitos confirmados no município, há ainda 5 mortes suspeitas sendo investigadas. 3 homens de 55, 62 e 82 anos e 2 mulheres de 71 e 80 anos, todos com comorbidades registradas. E no quadro geral, Limeira chega a 1.615 casos confirmados de Covid-19. Desses, 1.492 pessoas estão recuperadas. 92% e 53 estão em recuperação. Há 230 profissionais da saúde com resultado positivo para a doença. São 2.394 suspeitas em investigação, ou seja, pessoas que aguardam resultados de exame. E 2.200 casos descartados. Desde o início da pandemia, foram 6.209 notificações em Limeira. Sobre as internações, ainda conforme a atualização, há 64 pacientes de Limeira internados, 35 deles com resultados positivos para a Covid-19 e desse total, 20 pacientes estão internados em unidade de terapia intensiva. Outras 7 pessoas estão internadas em Limeira, mas não são de Limeira, são de Cordeirópolis, Engenheiro Coelho, Iracemápolis e Rio Claro. Na unidade de referência ao coronavírus, são 45 internações, a ocupação é de 81%, 18 delas em UTI, com ocupação também de 81%, e os leitos clínicos, hoje também tem ocupação de 81%. A unidade tem ao todo capacidade para 55 internações entre clínicas e UTI. As demais informações são em outros hospitais do município. E a Prefeitura de Limeira publicou no Diário Oficial e nas redes sociais da Prefeitura novas orientações. A população deve ficar atenta à variedade de sintomas do coronavírus e, conforme novas diretrizes de saúde, procurar o quanto antes os serviços de atendimento. É o que alerta o secretário de Saúde de Limeira, Vitor Santos. Além da falta de ar, acompanhada de tosse, de secreção nasal e de febre, ele chama atenção para ocorrências de outros sinais sugestivos à infecção pelo coronavírus. Como exemplo, a presença de diarreia, dor de cabeça muito intensa e de forma contínua e ausência de olfato e de paladar. Muitas pessoas passam pela doença sem ter nenhum outro sintoma, a não ser que a perda de olfato e do gosto, disse. Apesar de a doença ser assintomática, para a maior parte da população existe o risco de complicações que podem levar o paciente a óbito. Por essa razão, Vitor Santos orienta sobre a necessidade de procurar atendimento médico logo no início do aparecimento desses sintomas. Essa nova indicação, ele esclarece, vai em direção oposta ao recomendado nos primeiros meses da incidência do novo coronavírus no Brasil. Na época, a orientação era ficar em casa e procurar os serviços de saúde apenas em caso de falta de ar. As recomendações agora não é esperar o aparecimento de falta de ar para então procurar o atendimento em caso de febre alta, diarreia, dor de cabeça intensa, perda de olfato ou de paladar. Procure imediatamente uma unidade de assistência, afirmou o secretário. E para atender precocemente os pacientes com suspeita de coronavírus, a Prefeitura está ampliando os serviços de saúde. Já está em andamento a instalação de um ambulatório de campanha ao lado do Hospital Humanitária. Além disso, o pronto atendimento da Humanitária está sendo reformado e atenderá exclusivamente pacientes de coronavírus. A rede municipal também conta com 4 unidades básicas de saúde, as UBS de referência, 3 unidades de pronto atendimento e a UPA 24 horas. A unidade de referência coronavírus fica na Avenida Doná Antônio Valverde Cruanes, número 70, Jardim Nova Itália. O PA Parque Hipólito 1, na Rua Arlindo Abreu Ribeiro, sem número. O PA Jardim Aeroporto, Avenida Antônio de Luna, sem número, e o PA Infantil, Hospital da Criança, Rua 7 de Setembro, 932, no centro. A UPA 24 horas, Rua Valdemar Panaro, número 500, no Parque Abílio Pedro. A UBS de referência é a UBS Nova Europa, na Rua Dona Elisa Stauberg, número 366, a UBS Morro Azul, Rua Oswaldo Bertolini, número 500. UBS Novo Horizonte, Rua Nelson Ferraz da Silva, sem número.
UBS Boa Vista, Rua Castro Barreto, número 162. Hospitais particulares para quem tem plano de saúde, o Medical, Avenida Ana Carolina de Barros, Levi, número 124, a Unimed, na Rua Boa Morte, número 774, Frei Galvão, na Rua Bahia, 1101, no Vila Cristóvão. E ainda falando da Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir de hoje, os atendimentos de psiquiatria e ginecologia e obstetria e de pediatria do pronto atendimento do PA do Hospital Humanitária serão transferidos à UPA 24 horas do Abílio Pedro. Com a mudança, o PA da Humanitária será voltado exclusivamente aos pacientes da Covid-19, transformando o hospital em referência para os casos de coronavírus. Para absorver essa demanda, a UPA 24 horas do Abílio Pedro passará a oferecer atendimento nessas 3 especialidades, em um tempo integral. Exames de raio-x também estarão disponíveis 24 horas. A UPA continuará normalmente o atendimento à população nas áreas clínicas geral e de pediatria em horário integral. A UPA conta com 3 consultórios de sala de espera, adultos e infantil, área para administração de medicamentos, inalação, adulto e infantil, recinto de observação feminina com 3 leitos, masculina também com 3 leitos e infantil com 2 leitos. Sala de sutura, sala de isolamento, sala de emergência com 2 leitos e dormitórios para os plantonistas. Além do raio-x, o serviço dispõe da coleta de exames laboratoriais. Sobre os serviços, a UPA 24 horas, Dr. Joaquim Nogueira da Cruz Neto. O endereço é na Rua Valdemar Panaro, número 500, Parque Residencial Abílio Pedro. E agora, na atualização desta quarta-feira, dia 1º de julho, há 323 novos casos confirmados, totalizando 8.609. Eram 8.286 e 13.704 descartados, 326 a mais, e 589 em investigação, 10 a mais. Há 7 novos óbitos, o total chega a 324 mortes registradas, outras 26, 2 a mais, estão em investigação. Entre as vítimas, 2 eram maiores de 80 anos, outras 4 tinham entre 60 e 69 anos e uma entre 50 e 59 anos. As 7 pessoas que morreram são um homem de 51 anos de idade, que morreu no dia 11 de junho, tinha outras doenças como comorbidades. Mulher de 100 anos de idade morreu no dia 21 de junho, tinha outras doenças como comorbidades. Uma mulher de 64 anos de idade morreu no dia 24 de junho, tinha outras doenças como comorbidades. Um homem de 66 anos de idade morreu no dia 26 de junho, tinha também outras doenças como comorbidades. Um homem de 65 anos de idade morreu no dia 26 de junho, tinha outras doenças como comorbidades. Uma mulher de 63 anos de idade morreu no dia 29 de junho, tinha outras comorbidades também. Um homem de 82 anos de idade morreu no dia 30 de junho e não tinha outras doenças. Do total de confirmações, 6.821 pessoas estão recuperadas, 290 a mais. 414 estão internadas com a Covid-19, 27 a mais e 1.050 estão em isolamento domiciliar, 1 a menos. E agora a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira, dia 1º, o registro da 27ª morte de óbito por Covid-19 do residente do município. Trata-se de um idoso de 82 anos, morador da Nova Americana, que estava internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, desde o dia 22 de junho e faleceu na noite desta terça-feira, dia 30. Ele era cardíaco, tinha doença renal crônica e pneumopatia. A Americana registrou ainda mais uma morte suspeita por Covid-19. Um idoso de 80 anos, morador do Jardim da Paz, que faleceu no dia 30 de junho no Hospital Municipal, onde estava internado desde o dia 27 do mesmo mês. Ele é considerado um caso suspeito, pois o resultado do exame PCR ainda é aguardado. O boletim atualizado traz também mais 26 novos casos positivos da Covid-19, sendo que 14 foram confirmados após realizações de testes rápidos em laboratórios particulares e 12 após exames PCR. Desse total, 20 estão em isolamento domiciliar, 5 já estão curados e uma mulher de 51 anos, moradora do Vale das Paineiras, está internada em um hospital particular. A Americana registrou mais 40 novos casos positivos da Covid-19 que estão aguardando resultados de exame PCR. Desse total, 32 estão em isolamento domiciliar e 8 estão internados no Hospital Municipal. Estão os seguintes pacientes: um homem de 54 anos, do Parque da Liberdade, um idoso de 81 anos, do Jardim Nossa Senhora Aparecida, um recém-nascido de 5 dias, do sexo masculino, do bairro São Benedito, um idoso de 73 anos, do Jardim da Mata, um homem de 35 anos, do Mário Covas. Os demais estão em hospital particulares: um homem de 57 anos, do bairro Monte Carlo, um homem de 38 anos, da Santa Lúcia e um homem de 54 anos, no Jardim Lisandra.
quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: são 458 casos positivos, sendo 27 óbitos, 12 internados, 47 em isolamento domiciliar e 372 curados. 165 casos suspeitos aguardam resultados de exame, sendo 8 óbitos, 25 internados em hospital e 132 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.289 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado do exame negativo. A ocupação dos leitos da Covid-19. A Secretaria de Saúde Americana informou nesta quarta-feira também, dia 1º, que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados da Covid é de 72% com respiradores e de 43 no total, 31 estão ocupados. E de 64% com respiradores, de 56 no total, 36 estão ocupados. Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto no hospital municipal quanto nos hospitais particulares. A ocupação de leitos apenas no hospital municipal é a seguinte: tem 47% com respiradores, de 15 no total, 7 estão ocupados. 75% sem respiradores, de 20 no total, 15 estão ocupados. Os dados foram atualizados às 13 horas da tarde. Meus sentimentos a toda a família e agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta. E a Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta quarta-feira, dia 1º, que a campanha de vacinação contra a gripe foi liberada para toda a população do governo do estado de São Paulo, enquanto durarem os estoques. E segue até o dia 24 de julho. A vacina está disponível das 8 da manhã às 16 horas da tarde em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira. A campanha de vacinação contra a gripe teve início no dia 23 de março, destinado aos grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde. Em Americana, já foram vacinados 67.782 pessoas, de acordo com o último balanço divulgado na quinta-feira, dia 25 de junho. A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A, H1N1 e influenza A, H3N2 e influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais da saúde e descartarem as influenzas na triagem e acelerarem os diagnósticos para a Covid-19. E agora o município de Santa Bárbara do Oeste informa a atualização de casos do coronavírus. Nesta quarta-feira, dia 1º de julho. 760 casos suspeitos, 450 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 27 de moradores de outros municípios. 254 casos curados, 2.147 casos descartados, 20 óbitos confirmados, 7 óbitos descartados. Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como síndrome gripal, síndrome respiratória aguda e grave, que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. E a Secretaria de Saúde de Piracicaba registrou 124 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Nesse período, mais 3 óbitos foram registrados em decorrência da doença, sendo uma mulher de 66 anos, um homem de 68 anos, morador do Lar dos Velhinhos, e um homem de 94 anos. O boletim epidemiológico divulgado no dia 1, ontem, pela Secretaria, aponta 2.982 casos confirmados, 885 casos suspeitos, 4.244 casos descartados e 1.834 casos recuperados, 1.052 casos em tratamento e 96 óbitos. Meus sentimentos a toda a família e agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta e sobre o trânsito não temos informações ainda, tá bom? O trânsito por enquanto permanece tranquilo, então você que está saindo para trabalhar agora nesse momento, está tranquilo, só atenção dobrada com os buracos que permanecem nas cidades, tá bom? Gente, eu fico por aqui, obrigada pela companhia de todos os dias, que você tenha uma ótima quinta-feira. Eu te espero amanhã aqui na Nova TV Todo Dia, no canal 14.1, ao vivo, pelas redes sociais e pela TV também. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano.